tema desta noite é, ouça, leia: Deus acredita e confia em você. Não, você não entendeu. Eu não estou falando que fulano que não te conhece muito, que não conhece as suas estruturas, que não sabe o que você faz, acredita em você. Eu estou dizendo que Deus acredita e confia em você. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Deus conhece você antes de você nascer. Deus conhece o que você já fez. Deus conhece o que você está fazendo. E Deus sabe o que você pretende fazer. E mesmo assim Ele continua acreditando e confiando em você. Tudo, preste atenção, tudo que o nosso adversário quer é que você não sinta essa confiança da parte de Deus. É que você não se sinta acreditado pelas pessoas e que muito menos Deus acredite em você. Porque se você acreditar nessa mentira do inferno, que Deus não acredita, que Deus não confia em você, já era, acabou a vida. Você não vai ter mais prazer de vencer, de lutar, de conquistar, você vai se entregar. Por isso que muitas pessoas se entregam às drogas, os vícios, porque elas dizem: não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais jeito para o meu casamento, a melhor coisa é o divórcio, não tem mais jeito para o meu filho, é melhor mandar ele embora, sair de casa, eu vou desistir da vida, do emprego, não tem mais jeito para a empresa, abaixa as portas, pede falência, fica com dívida, chega, porque ninguém acredita, o fornecedor não acredita, o cliente não acredita em mim, os meus parentes não acredita, o pastor não acredita, Deus não acredita, acabou a vida. Mas eu vim aqui nesta noite como homem de Deus, quebrar essa mentira, esse sofisma de Satanás, porque ele está querendo que você acredite que você é um desacreditado. Mas eu vou te provar na Bíblia que Deus continua acreditando e confiando em você. Amém? Declare comigo, diga assim: eu sou criado à semelhança de Deus. Vamos lá, isso foi um ensaio, para valer agora. Eu sou criado à semelhança de Deus. Vocês? Eu sou importante aos olhos divinos. O Senhor acredita e confia em mim. Ele me ama e necessita de mim tanto quanto ama e necessita de qualquer outra pessoa na terra. Ele pagou tanto por mim quanto por qualquer outro ser humano que já viveu. Porque muitas vezes, ouça, o inimigo quer que você acredite que Deus acredita no outro e menos em você. Que o outro nasceu com sorte, que o outro nasceu numa família melhor, que o outro tem um pai melhor, que o outro tem a mãe melhor, que o outro tem um emprego melhor, que o outro tem um carro melhor. Não, o mesmo valor que tem o outro tem você. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus, e o preço pago não foi só por um ou para o outro, foi por todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou. Diga: eu sou amado de Deus. Aleluia! Irmãos, precisamos reconhecer que Deus nunca planejou o fracasso para nós. O Senhor o designou para o sucesso e a felicidade. Você nasceu para viver uma vida de sucesso e de felicidade. Deus não está zangado ou bravo com você, pelo contrário, Ele pagou um preço infinito para redimi-lo à posição do sonho original divino. Gostaria que você entendesse isso. Qual que é a proposta do Evangelho? É restaurar você, é renovar a sua mente, é lhe dar um novo coração, é fazer você acreditar no seu potencial, acreditar no seu Deus, ao ponto de você voltar a viver o sonho original divino de Deus para você. Deus não sonhou e nem projetou o fracasso para a sua vida. Deus não planejou um casamento para você ser agredida ou para você agredir, não. Deus não planejou um filho para te gerar vergonha e decepção, não.
Deus não planejou você constituir uma empresa para depois ser envergonhado com as dívidas, com o fracasso, não. Deus não planejou você para o vício, não. Deus não planejou você para o pecado, não, 1000 vezes não. Deus planejou você para o sucesso e para a felicidade. Quando todas as pessoas tomarem conhecimento desses fatos, descobrirá a porta de entrada para uma vida triunfante. A vida triunfante que Deus planejou não foi só para meia dúzia de pessoas, é para todos nós. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, João escreveu: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E você sabe que na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, esse ladrão é Satanás, é o nosso adversário, é o nosso inimigo. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas a segunda parte, o Senhor Jesus disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Não é aquela vida empurrando com a barriga, trocando 6 por meia dúzia, vendendo almoço para garantir a janta. Resolve o problema aqui, surge 10 ali, dá um passo para frente e 3 para trás. Não, é uma vida para caminhar para frente. Eu disse nas minhas linhas de transmissão hoje para algumas pessoas: não murmure, não pense em parar, não pense em desistir, porque você foi projetado para avançar. Olhe para a cruz, prossiga para o nosso alvo, porque a vitória é de quem continua avante e não de quem para. Vamos para frente, irmãos, não pare não. Lastimo quando vejo as pessoas que espalham a suspeita e a culpa, o medo. Não creio em qualquer coisa boa, não creio que qualquer coisa boa seja realizada por meio de críticas, pondo defeitos ou fazendo pouco caso de qualquer ser humano. Mesmo as pessoas consideradas não regeneradas merecem o nosso respeito. Sabe por quê? Porque todas elas são criação de Deus. Não é o quadro em si que tem o seu valor, mas é quem pintou o quadro. Tijolo, meu irmão, o mesmo valor de um milheiro de tijolo para construir a sua casa, tem o mesmo valor, esse milheiro de tijolo, para construir uma mansão assinada por um arquiteto famoso. O milheiro tem o mesmo valor, o cimento custa o mesmo valor. O que vai fazer a diferença? Quem projetou a sua casa, quem escreveu o projeto, quem construiu. Preste atenção, o meu valor não é definido pelo que eu faço, pelo que eu tenho. O meu valor é definido pelo meu Criador. Quando o inferno olha para mim e para você, sabe o que ele vê? A assinatura: Deus Todo-Poderoso, Ele não desistiu de mim. É assim. Se você pegar uma pessoa que entende de quadros, de artes, ela vai ver um belo quadro, ela vai olhar quem que pintou, qual assinatura tem ali. Eu lembro uma vez, eu era garotão, bem novo, e eu conheci um cara muito rico, jovem, muito rico. O pai dele era dono de um banco muito famoso no Brasil, e às vezes eu frequentava o escritório daquele cara, do Léo. Gente boa demais. Um dia, eu cheguei com a caneta Montblanc no bolso, causar pressão. Ele disse assim: Isaac, ele estava na mesa dele, presta sua caneta aí. E aí ele fez 2 rabiscos assim na folha de papel e me devolveu. Ele olhou assim para a caneta e me devolveu. Moral da história? Na hora eu disse: ele já descobriu que não é original, é pirata. Porque quem tem dinheiro sabe, as canetas dele, inclusive, quando ele pensou em casar, o pai dele estava de birra com ele e disse: se vira, não vou te ajudar em nada. Sabe o que ele fez? Vendeu 3 relógios que o pai dele tinha dado para ele, comprou o apartamento e reformou o apartamento com esses 3 relógios. Só isso. Então você acha que ele não entendia sobre a caneta Montblanc? Lógico que entendia. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás, quando olha para você, ele sabe. Talvez você não tenha descoberto ainda, talvez você não esteja acreditando ainda, mas ele sabe
que você é imagem e semelhança de Deus e que Deus continua acreditando e confiando em você. Deus continua apostando todas as fichas em você. Isso não é uma palavra, uma palavra de autoajuda, é ajuda que vem do alto, é a palavra de Deus. Precisamos entender isso. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o nosso adversário quer, é que você não acredite nesse Deus, é que você não creia no amor de Deus pela sua vida, é que você não acredite no amor das pessoas pela sua vida, é que você não acredite no seu valor, no seu potencial, porque Ele sabe que Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira que Ele deu seu único filho para morrer por você. Mas você só vai viver essa vida abundante se você crer no Filho. Não existe outra alternativa. Todas as pessoas, preste atenção, todas as pessoas merecem o nosso maior respeito e as nossas mais sinceras estimas, como alguém por quem Jesus entregou a vida por amor. Primeira coisa, anote aí, escreva: você foi criado para a grandeza. Eu vou te dar só um ponto hoje. Você foi criado para a grandeza. Você pense nisso, acredite nisso. Eu não estou falando a marca de roupa, não tem nada a ver com a marca de roupa que você usa, não tem nada a ver com o tênis que você está usando, não tem nada a ver com a marca ou o modelo do carro seu que está no estacionamento. Você que está me acompanhando pela internet, não tem nada a ver com a sua Smart TV, não tem nada a ver com o seu aparelho, se é smartphone 6 ou 11, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O seu valor não é definido pelo aparelho de celular. O seu valor não é definido pela marca da sua roupa. Não tem nada a ver. O que eu quero que você entenda é que mesmo se você estiver vestido com a roupa da feira da madrugada, quem já foi lá? Feira da madrugada, você continua tendo um valor inestimável para Deus, porque não é a roupa que define você. Você foi criado, e mesmo pelado, você foi criado para a grandeza. Acredite nisso. Diga comigo assim: fui criado. Diga, fui criado à imagem de Deus, para ser como Ele, para manifestá-lo na forma humana. Dizem por aí, não sei se é verdade, que o Isaquinho parece muito comigo. Não sei se você acha isso, né? Inclusive hoje de manhã eu estava lá olhando para ele, cabelinho cortado, e eu disse: cara, você é muito bonitinho, você é lindo. Aí eu disse assim: será que eu era bonito assim quando eu tinha a sua idade? Aí a minha esposa deu uma risadinha assim. Falei: já entendi tudo. Mas preste atenção. Eu poderia não estar aqui nesse auditório hoje, mas se você encontrasse o Isaquinho aqui no estacionamento, aqui no hall de entrada, você ia lembrar de mim, ia ou não ia? Por quê? Porque ele parece comigo. Você é imagem e semelhança do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Toda vez que o inferno te vê, você lembra ao inferno Deus, aquele que esmagou a cabeça de Satanás. Todas as vezes, por onde você passar, quando as pessoas olham para você, você não sabe, mas você lembra todas as pessoas Deus. Você lembra o Todo-Poderoso. Você foi criado à imagem de Deus para ser como Ele, para manifestá-lo na forma humana. Deus é Espírito. Cadê Deus? Não vemos Deus. É abstrato. Cadê Deus? Então Deus nos fez imagem e semelhança dEle, para manifestar a presença dele aqui na terra em forma humana. Ouça isso. Por isso que o inimigo, ele tenta nos desconfigurar. Por isso que ele tenta roubar a nossa beleza. Por isso que ele tenta manchar a sua identidade, roubar a sua real identidade. Tem aquele vídeo do rapaz que nós levamos para a casa de recuperação? Tem lá, Jean? Vê se está lá. Se tiver, põe aí na agulha. Está aqui o cunhado dele. Há 3 semanas atrás veio um casal aqui, que há quase 10 anos, ou mais de 10 anos, vivia na rua usando crack. No meio do mato, aqui no Jardim Brasil, Parque Brasil. Veio a igreja, o cunhado trouxe, o irmão trouxe.
aceitou Jesus. Depois do culto nós conversamos, o Valdir conversou. Na sexta-feira providenciamos uma casa de recuperação. No sábado levamos ele para uma casa, levamos ela para uma outra casa. Uma semana depois, tá aí? Solta, por favor. Uma semana depois ele está na clínica, ministrando louvor para todos os internos. É ele aí no meio, é ele, ó, esse de camiseta azul aí. 10 anos, mais de 10 anos usando crack. Olha, ó, quem diz isso? Na tua voz me acalmou. Quem é esse? Quem é esse? Olha aí, ó. Inacreditável. E amar os seus limites. Lembra, Valdir? Ó. Eu me sinto tão seguro. Olha aí. Onde? No teu colo altíssimo. Aí eu declaro hoje, ó. Ó. Não há ferrolho, nem pavê. Sabe por que isso? Para aí. Essa é a real identidade dele. Quando ele estava no crack, quando ele estava no meio do mato, sem tomar banho por dia, sem se alimentar, Satanás estava querendo roubar essa identidade. E é isso que ele tenta fazer com todos nós. Pode tirar. É isso que ele tenta fazer com todos nós. Ele não pega leve com ninguém. Ele começa com uma experiência pequena, ele vai avançando, aquilo não faz mais efeito, e vai aumentando a dose, até jogar na sarjeta. Ele engana você e diz: eu vou fumar, eu vou beber socialmente, eu vou só dar uma brincadeira aqui com essa menina casada, eu sei que eu sou casado, mas eu só vou ver até onde vai esse trem. E aí você cai no adultério, você cai na pornografia, você cai na pedofilia, você cai na mentira. E ele vai roubando a sua real identidade, ele vai roubando o seu valor. Mas deixa eu te falar, Deus nos criou com uma marca tão forte, Deus nos criou tão parecido com Ele, que nós somos igual a nota de 100. Você pode amassar a nota de 100, você pode pisar na nota de 100, você pode cuspir a nota de 100. A nota de 100 pode passar na mão de um leproso, na mão de um aidético, na mão do médico, do doutor, do mendigo. Mas quando você pega a nota, ela continua ainda tendo o seu mesmo. Assim é você. Você pode estar aqui nesta noite totalmente com a alma ferida. Talvez a sua alma está sangrando. Talvez você diz: pastor, eu já não tenho mais credibilidade diante da minha família. Ninguém mais acredita em mim. Eu não acredito mais na minha família. Eu não acredito mais em ninguém. Já fui tão decepcionado. Tantas pessoas já me feriram. Eu já fiz tanta coisa errada. Eu já xinguei tanta gente. Eu já fiz tanta maldade. Mas eu tenho uma notícia para você, meu amigo, minha amiga. Eu tenho uma notícia para você que está me acompanhando pela internet. Você continua tendo o mesmo valor. Você continua tendo o mesmo valor. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diga comigo: fui feito para a vida e o amor. Diga: fui feito para a vida e o amor, para o poder e a prosperidade, para o sucesso e o progresso, para a dignidade e a divindade. Você foi criado para andar de cabeça erguida. Você foi criado para andar feliz, voltar feliz para casa, entrar de cabeça erguida no seu local de trabalho, andar de cabeça erguida nas ruas da cidade. Você foi criado para viver com dignidade. Quando entendemos essa verdade, os problemas serão solucionados, as doenças irão embora, o medo e a pressão desaparecerão, a culpa será banida, a insegurança sumirá, você começará a levantar-se interiormente. Essa é a grande verdade. Tudo que o inimigo quer é que você entre em depressão, síndrome do pânico, e não acredite mais em você. Querido, meu irmão, minha irmã, antes de você nascer, você existia na mente de Deus. Para imaginar nisso. Antes de você nascer, está aqui um iPhone. Antes desse iPhone existir, ele nasceu na mente de Steve Jobs. Esse computador aqui, você diz: uau, que fantástico, que bacana. Antes do mundo visualizar essa máquina, Steve Jobs idealizou e visualizou na mente dele. Porque ele foi o criador dessa máquina. Foi o cara que projetou.
Quem te criou foi Deus. Antes dos seus pais se conhecerem, antes deles pensarem em nascer, você já era um projeto na mente de Deus. Aleluia, você não está entendendo? Antes de você constituir aquela empresa, antes de você gerar aquele filho, tudo isso já era uma verdade na mente de Deus. Por isso que você trouxe para o mundo físico, por isso que você teve essa experiência, porque Deus permitiu. Tudo é possível ao que crê, aleluia. Tudo é permissão de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, porque tudo que você vive aconteceu primeiro na mente de Deus. Creia nisso, creia nisso. Não há pessoa na terra que poderia fazer o que Ele destinou você para fazer. Não existe nenhuma outra pessoa. Você nasceu com um propósito. Só você pode fazer o que Ele designou você para fazer. Não tem outra pessoa. Então preste muito bem atenção. Ouça, está aqui um computador. Você sabe por que esse computador é caro? Primeiro, porque ele é muito funcional, muito prático. Geralmente quem usa Apple depois não quer usar mais outro computador. Uma das outras razões que esse computador é caro, que é difícil pegar vírus. É muito difícil, o sistema foi todo projetado para não entrar vírus nele. Preste muito bem atenção, meu irmão. Agora, se pegar o vírus, perde o valor a máquina? Não. Se pegar um vírus, se entrar um vírus, um cavalo de Troia, preste atenção, e ele vai mexer com todo o meu sistema. Eu vou puxar o mouse para a esquerda, o cavalo de Troia vai jogar o mouse para a direita. Eu vou tentar abrir o arquivo Y, o cavalo de Troia vai fazer abrir o arquivo Z. Vai ficar maluco. Eu não posso, na minha sã consciência, dizer: não presta mais, joga no lixo. Não, o problema não é a máquina, o problema é o vírus. O problema não é você, o problema é o pecado que entrou em você. O problema não é que você que é burro, o problema não é você que não entende, o problema não é você que não tem sucesso, o problema não é você que não entende as dificuldades, os desafios da vida. Não. O problema é o pecado que está deteriorando a sua mente, que está corrompendo o seu coração. Pastor, qual a solução? Assim como para o computador, a solução é aplicar um antivírus, a solução é formatar o computador. Vamos formatar a nossa mente, vamos receber um novo coração do Pai, vamos aplicar o sangue do Senhor Jesus Cristo na mente, que a sua máquina volta a 0 bala, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Não tomou nenhum tipo de droga para se livrar das drogas. Sabe o que aplicamos nele? Está sendo aplicado até agora? O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o presente século, em outras versões, mas transformai-vos. Como? Elegendo um monte de crente? Não. Mas transformai-vos como? Ganhando muito dinheiro? Não. Mas transformai-vos como, pastor? Abrindo um monte de igreja? Não. Porque a igreja não resolve. Pastor, o que resolve? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe por que estamos aqui nesta noite? Porque a nossa mente está sendo transformada, renovada dia após dia. O sangue do Cordeiro. E para nós terminarmos, Deus vê o que há de extraordinário em você. Deus vê o que há de extraordinário em você. Deus nunca planejou que alguém se tornasse um desperdício, ou que não fosse capaz de realizar algo, que fosse um fracasso ou uma casualidade da vida. Ninguém foi destinado para a prostituição ou infidelidade, negligência ou vergonha, enfermidade ou sofrimento, destrutibilidade ou improdutividade. Não. Deus olha para você e vê a pessoa extraordinária que Ele criou. Por isso que o salmista vai dizer, lá em Salmo 139, versículo 14 e 15, ele vai dizer: eu te louvo, Senhor. Por que ele vai louvar o Senhor? Porque agora ele está morando num palácio? Não, embora isso seja bom, né? Porque agora ele tem fama e sucesso? Também não.
embora isso não tenha nenhum pecado. Por que ele vai louvar o Senhor? Ele diz: eu te louvo, Senhor, porque me criaste de uma forma toda especial e admirável. O salmista entendeu o segredo. Por isso que quando Davi, ele é enviado pelo pai ao campo de batalha, e os irmãos tentam desdenhar do garoto Davi, do pré-adolescente Davi, ele não se intimida. Ele não se intimida. Os irmãos dizem assim: o que você está fazendo aqui, moleque? Seu intrometido. Ele continua acreditando no valor dele, no potencial dele. Ele continua perguntando: quem é esse cara aí? Quem é esse circunciso? E os irmãos: vai embora, volta para casa. E ele: o que o homem que vencer esse gigante vai ganhar? A confiança do cara é tão grande que chega a notícia dele ao rei. Um garoto, um pirralho, que ninguém dá nada, que o pai mandou fazer uma entrega de queijo e ver como os irmãos estavam. Mas o cara, o moleque, ele tinha consciência de quem ele era, de quem era o Deus dele. Porque a vida, meu irmão, é gradativa, como o Jean disse aqui. Todos os dias escrevemos um capítulo da nossa vida. Outro dia eu estava com um grande escritor de livros no Brasil, vende muitos livros, já esteve aqui várias vezes. E eu disse: me diga o segredo de como começar escrevendo um livro. E ele disse: anote. E eu anotei. E ele foi me dando os segredos para escrever um livro. Aí outro dia eu estava com a minha cunhada, que também escreve um monte de livro. Eu disse: Adriana, qual o segredo para escrever um livro? E ela foi e me deu os segredos, os mesmos segredos. Então ninguém escreve um livro completo. É passo a passo. É um capítulo de cada vez. Então preste muito bem atenção. Isso aqui é muito importante. Davi, quando ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, quando ninguém dava nada para um pastor de ovelhas, porque tem que ficar no campo o dia todo, tem que enfrentar as feras, tem que dar banho, tem que limpar as ovelhas, tem que tosquear as ovelhas, no meio do mato, dos bichos, das feras. Naquele momento ele aproveitou para louvar a Deus, para criar canções, salmos. Ele aproveitou para ter experiências extraordinárias com Deus. Então quando veio o urso, ele não fugiu, ele enfrentou o urso e venceu. Quando veio o leão, ele não fugiu do confronto, ele partiu para cima e venceu. Então ele chega para o rei e diz: rei, eu cuido das ovelhas do meu pai, e um dia veio um urso atacar as ovelhas e eu enfrentei e eu venci. Outro dia eu estava lá numa boa e chegou, sabe o que? Um leão. Eu agarrei na juba, na barba do leão, rasguei no meio. Rei, preste atenção. Se no capítulo da minha vida do urso eu venci, segura essa. Se no capítulo da minha vida, leão, eu venci. Ei, deixa eu te falar outra coisa. Se no capítulo da minha vida, desdenho dos irmãos, eu venci e cheguei aqui na tua presença, o Deus que me deu a vitória com o urso e com o leão, vai me dar a vitória diante desse circunciso. Primeiro, nunca despreze um desafio. Nunca despreze um inimigo. Nunca despreze um concorrente. Nunca despreze um problema. Porque todo grande problema hoje, um dia foi um pequeno problema, mas ninguém deu valor, e aquele problema foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que o dia se tornou invencível para algumas pessoas. Então quando vem o problema, encare, resolva, vá para cima, que Deus é contigo e você terá vitória em nome de Jesus. E aí você vai avançando, você vai avançando, você vai avançando, até o dia que chega o leão, o rei da selva. Até o dia que chega um gigante chamado Golias. Eu não sei qual o capítulo da sua vida hoje. Eu não sei quais foram os gigantes que você venceu hoje. Mas não desista, não pare. Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele escreve: Jesus viu Pedro. Jesus viu em Pedro o líder imbatível da igreja que ele estava destinado a tornar-se. Olha o que Jesus disse. Jesus disse para Pedro: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Preste atenção, ouça. Todo mundo olhava para Pedro e via um pescador. Todo mundo olhava para Pedro e via um homem que tentava ganhar o pão de cada dia pescando todos os dias. Falando muito, e alguns dias muito revoltado, muito nervoso, muito bravo, muito decepcionado porque não pescou nada. Muitas pessoas olhavam para Pedro e via em Pedro um problema, um cara nervoso, agitado, pavio curto. Jesus olha para Pedro e diz assim: cara, eu digo uma coisa para você, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro significa pedra. Talvez a mãe de Pedro, o pai de Pedro, os irmãos de Pedro, talvez um dia olhou para Pedro e disse: isso é um durão, não é à toa que se chama Pedro. Pedra, não se comove com nada, com a necessidade de ninguém, não chora nunca, isso é um turrão. Jesus olha para o mesmo cara, que o nome significa pedra, e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o significado do teu nome, eu vou edificar a minha igreja. E tem um detalhe, cara: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, que eu estou formando sobre você, a partir de você. Deixa eu te falar, sabe aquilo que parece ser um problema na tua vida? Sabe aquilo que parece ser uma vergonha na tua vida? Deus vai usar para a glória dele, porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção, problemas em bênção. Deus é. Olha aqui, para a gente terminar, precisamos aceitar a nós mesmos como ser criado à imagem de Deus, feito para sermos como Ele. Salmos de número 8, versículo 5, o salmista escreveu: contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Você foi criado um pouco abaixo de Deus. Lembra que eu disse no início? Que quando o inferno olha para você, lembra os céus? Você lembra o inferno Deus? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você não tem o mesmo poder, você não tem a mesma soberania que o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele fez você, Ele nos criou um pouco abaixo dEle. E se não bastasse isso, Ele nos revestiu de glória e honra, e nos coroou com essa glória e com essa honra. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. E eu quero terminar dizendo para você: veja a si mesmo na imagem de Deus.